Bem, agora o Dr. Antônio Carlos Pereira Barreto, professor sênior da Faculdade de Medicina da USP e também médico do Serviço de Prevenção e Reabilitação do INCOR, vai nos falar sobre IC com fração de ejeção melhorada, como reconhecer, como tratar, como conduzir esses casos. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês no terceiro Simpósio Nacional de Cefep. E a minha convite é para discutir com vocês a insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. Fiquei muito contente com esse convite. Como vocês vão ver, é um tema da qual eu trabalho com ele há algum tempo. Não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Gostaria de começar destacando para vocês que a insuficiência cardíaca é uma doença com características malignas, né? Embora a fração de ejeção reduzida tenha maior mortalidade, a mortalidade do levemente reduzido e da preservada não difere substancialmente. É menos, porém, não é um quadro que diga assim, preservado não vai morrer, certo? Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, é importante lembrar que a insuficiência cardíaca é uma doença com características malignas, com a mortalidade muito semelhante ao câncer, mas que a gente pode mudar essa história natural quando trata corretamente o paciente. Então, especificamente abordando esse tema, né, insuficiência cardíaca com fração melhorada, gostaria de dizer que, a partir do ano passado, ela chamou a atenção das grandes sociedades, essa sociedade de insuficiência cardíaca, e além de colocar umas normas mais rígidas, né, dizendo que reduzida é menos que 40 e definindo que intermediária ou levemente reduzida, que eu acho que é um bom nome, 41 a 49, e preservada a mais que 50, definiram a improved, a melhora, que a Sociedade Brasileira também adotou, fração de ejeção melhorada. Gostaria de destacar que a fração de ejeção, a insuficiência cardíaca, ela não é estanque. Então, eu gosto muito desses dados do registro sueco, né, que nos mostram que a fração de ejeção ela varia muito de um paciente. Então, nesse registro, com acompanhamento de alguns anos, a gente vê nitidamente que o paciente com reduzido, né, tem aqui 25% deles, tiveram uma melhora da sua fração de ejeção. Alguns passando para a intermediária, levemente reduzida, e outros para a preservada. Por outro lado, quem era preservado ou levemente reduzido pode migrar para os outros. O que a gente sabe, né, com os dados desse próprio registro, é que os pacientes que persistem com fração de ejeção reduzida têm o pior prognóstico, e os pacientes que têm a fração de ejeção melhorada têm uma mudança de prognóstico muito grande. Isso sempre nos chamou a atenção. Então, por isso que eu disse que eu fiquei muito satisfeito com esse convite, porque quando nós, Múcio, Manuel, eu, começamos a discutir o SAVIC, né, uma metodologia de ensino para discutir insuficiência cardíaca e sistematizar o tratamento. Então, olha, em 2008, a gente chamava atenção para um aspecto que é comum na hiperlipidemia, na hipertensão, que você tem metas para o tratamento. E na insuficiência cardíaca, a gente não tem meta. Melhorar sintomas, reduzir BNP, não são firmes para mudança de prognóstico. O que muda, como é que eu sei que meu tratamento está sendo eficaz, e meu paciente tem que estar com a frequência controlada, a gente sugere que eu tenho que ver a remodelação ventricular e que tem que ter melhora da fração de ejeção. E olha, apesar das diretrizes estarem chamando até isso 2021, em 2008, no livro, primeira edição do livro SAVIC, a gente já chamava a atenção da importância da melhora do remodelamento cardíaco e da melhora da fração de ejeção. Trago esse trabalho do Lupon, que destaca a importância, né, o endpoint primário, que é morte e hospitalização, a gente vê que o paciente que tem a fração de ejeção melhorada tem melhor evolução do que quem tem preservada e reduzida, tá certo? E ele chamou a atenção que 25% dos pacientes tiveram melhora. Essa melhora da fração de ejeção é um fenômeno relativamente frequente, né? Alguns falam 25%, como nesse trabalho do Lupon, e a gente vê que reduz morte por todas as causas, o paciente com fração de ejeção melhorada morre menos,
menos morte cardiovascular e, principalmente, menos, né, insuficiência cardíaca, né, menos descompensação cardíaca na evolução, menos impacto na morte súbita. Então, ter melhorado a sua fração de ejeção muda o prognóstico. E eu acho, a gente discute muito isso, mas, assim, se você está tratando o seu paciente com insuficiência cardíaca, inicia o tratamento, ele tinha uma reduzida ou uma levemente reduzida, e você, tratando o paciente, você melhora a fração de ejeção e isso muda o prognóstico. Eu trago aqui 4 trabalhos que mostram exatamente isso. Aquele do Lupon, que o paciente morre e hospitaliza menos. Esse trabalho recente, né, com uma população muito boa, mostrando, de novo, que quem tem fração de ejeção reduzida, né, melhorada, recuperada, tem melhor overação, menos rehospitalização do que o que persiste reduzida. E esse trabalho também é muito interessante do Wang, também do ano passado, em que mostra que o predominante MEL, que reverte o remodelamento, tem melhor evolução, mas que ele destaca, eu vou destacar isso com vocês, que tem alguns pacientes que recuperaram e depois pioram, né? E eu gosto muito desse trabalho do Matsumara de 2013, porque ele nos chama a atenção que 11 anos de sobrevida, ninguém morreu quando houve melhora da fração de ejeção. Então, melhorar a fração de ejeção muda o prognóstico. O número de pacientes que melhoram que é bastante discutido. Eles dão 30%, 40%, mas tem alguns trabalhos que, quando procuram enfatizar a importância do tratamento correto, com doses plenas, que mudam a história natural dos pacientes e aí conseguem quase que 70% de melhora da fração de ejeção. Esse é o trabalho do Wang que eu havia destacado. Então, ele chama a atenção que tem pacientes que têm uma melhora persistente da fração de ejeção e tem um grupo que tem uma melhora e volta a perder a fração de ejeção, né? E esses pacientes que têm a fração de ejeção transitoriamente reduzida, melhorada, eles não têm grande impacto na mortalidade, diferente do que tem a recuperada, que tem redução, olha, de 41% de morte e hospitalização e a mortalidade, 54% de redução de mortalidade. Então, muda demais o prognóstico. E por que esses pacientes muitas vezes não mantêm? Então, esse é um trabalho aqui, a gente vê a dose do beta-bloqueador, a gente vê que o paciente que tem a fração persistentemente melhorada tolera e mantém boas doses de beta-bloqueador, enquanto que os pacientes que tiveram a piora tiveram uma queda da prescrição e da dose de beta-bloqueador. De novo, chama a atenção que esses pacientes que transitoriamente não têm um bom prognóstico, diferentes dos recuperados que têm uma melhora estupenda de evolução, melhor até do que os pacientes com preservado, que classicamente evoluem melhor, certo? O que melhora a fração de ejeção? O que faz remodelamento reverso? Então, a gente vê que ECA é pouco, os beta-bloqueadores são os medicamentos que mais revertem o remodelamento cardíaco. Claro, ressincronizar os pacientes em cima do beta-bloqueador pode trazer uma melhora ainda maior, né? Corrigir uma insuficiência mitral pode ser de utilidade, e, recentemente, nós temos os novos medicamentos, como sacubitril valsartana, melhorando a fração de ejeção, e o inibidor de SGLT2 também revertendo o remodelamento cardíaco. Uma das coisas que é muito importante, e o sacubitril demonstra isso muito bem, ninguém provou que dose baixa funciona. Para a gente ter reversão do remodelamento e ter melhora da evolução, é fundamental que eu use a dose correta. Isso vale para beta-bloqueadores. Eu trago aqui os dados com o estudo de carvedilol. Os pacientes que tomam beta-bloqueador têm melhora da fração de ejeção, têm diminuição do diâmetro ventricular, mas isso a gente observa com dose boa de carvedilol. Doses baixas trazem redução menos intensa do quadro. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente destacar, né, a importância, né, da reversão do remodelamento e a importância de que o paciente com a fração de ejeção melhorada tem um prognóstico muito melhor, mas a gente só consegue isso, né, com um tratamento bem feito, dose boa de beta-bloqueador. As novas drogas têm um papel muito importante nessa remodelamento, beta-bloqueador em dose boa, senão não funciona, né? E aí vem sempre aquele aspecto, o paciente reclama, estou tomando muito medicamento, eu posso suspender esses medicamentos, né? Isso, então o paciente teve, esse é um trabalho bem interessante, o Thread Heart Failure, os pacientes que tinham tido
melhora da fração de ejeção, né? E nesses pacientes, então, que tinham tido uma melhora de fração de ejeção, que tinham ficado acima de 50%, e esses pacientes, então, foi retirado as medicações, né? Medicação, e ver como é que eles evoluíam. E o que se observou? Que 30%, né, praticamente dos pacientes, né, tiveram, 40%, desculpa, 44% dos pacientes tiveram novamente piora da fração de ejeção desses pacientes. Portanto, o que a gente tem é que fração de ejeção melhorada muda o prognóstico, ela deve ser um objetivo do nosso tratamento, nós precisamos ir atrás da melhora da fração de ejeção, não esquecer de fazer um eco, e se não está recuperando a fração de ejeção, reveja o tratamento, veja o que você pode fazer, troca o IECA pelo sacubitril/valsartana, não esquece de dar uma DAPA ou uma empaglifosina, acerta a dose do beta-bloqueador, e se ele melhorar, não tire a medicação, porque ela pode piorar. Na verdade, essa do TRED é muito importante, porque ele destaca um ponto importante. Não é que o paciente curou, ele está bem porque ele está sendo tratado com a medicação. Suspender a medicação significa uma piora da evolução. Então, como eu disse, de novo, eu vou agradecer à sociedade, o DEI, que é o SBC, por esse convite, para destacar, e eu acho que a gente deve valorizar realmente essa melhora da fração de ejeção. E deve ser um motivo de pesquisa para a gente. Então, se o meu paciente tinha uma fração de ejeção reduzida, e mesmo os levemente reduzidos, eles devem ser corretamente tratados, e isso significa hoje 4 drogas, esse paciente deve receber um IECA, de preferência sacubitril/valsartana, espirulactona, um beta-bloqueador e um inibidor de SGLT2. E como é que eu sei que esse meu tratamento está bom? Ele vai ter que estar revertendo o remodelamento cardíaco. Se ele não reverter, ou ele é muito grave, mas na maioria das vezes é porque a gente está usando dose baixa dos medicamentos. E eu otimizando e prescrevendo as medicações corretamente, eu reverto o remodelamento. E quando eu reverto o remodelamento, eu mudo a história natural da insuficiência cardíaca, que tem essas características de malignidade, e que a gente vê que é possível reverter quando eu trato o paciente corretamente. E o que significa 4? Tratar corretamente 4 drogas, sendo que beta-bloqueador e inibidor da ECA, sacubitril/valsartana, devem ser utilizados nas doses corretas, aquelas que melhoraram o prognóstico. E, por favor, não esqueçam, não suspendam a medicação, porque suspender pode voltar a criar. O estudo TRED-Hartfleur mostrou que, quando reintroduzido a droga, nem todos os pacientes tiveram melhora, novamente, da função ventricular. Acho que esses eram os aspectos que eu trouxe para a gente discutir sobre a fração de ejeção melhorada. Muito obrigado a todos. Bem, essa foi a mini conferência do professor Pereira Barreto. Não temos espaço para discussão e teremos um breve intervalo. Depois seguiremos com a mesa de tratamento de CEFEP. Obrigado.